dinamarquês de nascimento e brasileiro de coração, né? Reside no Brasil há 10 anos, dedicando-se desde 2012 a realizar estudos sobre cenários futuros. Com um MBA internacional e formado em comunicação audiovisual e cultura organizacional, já atuou profissionalmente na Europa, Estados Unidos, América do Sul e na Austrália. Além disso, foi palestrante e realizou workshops para organizações como a ONU e Banco Mundial, além de contribuir ativamente para o engajamento do público de diversas empresas multinacionais dentro e fora do Brasil, sempre com o foco no futuro e o papel dele no presente. Então, muito bem-vindo. Muito obrigado. Opa. Bom, boa tarde, boa noite. Como falou, eu sempre me sinto muito bem recolhido pela comunidade abetânia, né? E é sempre muito gostoso estar aqui. E eu até fiz uma postagem hoje no meu Instagram, falando que sempre, essa é a sexta vez que eu estou aqui com vocês no Apeta, né? E sempre é uma experiência muito especial, porque tem uma coisa diferente, altíssima astral. E eu estou chegando à resposta, porque é a natureza. Eu não tenho dúvida disso. E é a natureza do Brasil. Perfeito, obrigado. Bom, como alguns de vocês sabem, talvez não fica chato comigo, se você já viu algum dos conteúdos, quem me viu antes, mas tem algumas novidades também, né? Como futurista, a gente trabalha muito. Meu objetivo hoje é que todo mundo saia com a sensação de futurismo, de ser futurista. Porque aqui no palco, não sou só eu que estou futurista. Todos nós aqui somos futuristas. E por quê? Porque estamos vivos, respirando. Em carne viva, estamos aqui vivendo o privilégio de ter essa experiência de estar vivo no planeta Terra nesse momento. Que não podemos nunca esquecer que é um grande privilégio, né? Especialmente tudo o que a gente passou esses últimos anos. E como falou Gil, eu sou brasileiro de coração, porque o Brasil é a casa e a família que eu escolhi. Não é mesmo que não fui nasceu aqui, amo meu país, mas eu caio no truco do Brasil, como também eu caio no truco do café mineiro. E eu sempre falo, quem me está seguindo e me conhece sabe que eu perdi 50 quilos nos últimos 5 anos, e perdeu em 3 anos, e aí depois eu consegui manter, porque eu faço bastante jejum, né? Mas café mineiro não deu para manter meu jejum. Então, hoje vai ser palestra com café mineiro por todo lado. Bom, vamos lá. Então, eu represento o Instituto de Copenhague de Estudos Futuros por 10 anos aqui. Agora já eu lancei um próprio instituto, nasceu aqui no Brasil, se chama Horizon Institute, porque o meu propósito com Horizons é cada vez unir mais pessoas, não só enxergar cenários futuros, mas enxergar horizontes futuros, né? Porque uma coisa que a vida me ensinou, quando eu fiz a comunhão na Dinamarca, o padre escreveu na minha Bíblia. Eu sou cristão, mas eu sou espiritual, sim, mas eu estou tipo tranquilo. Mas o padre escreveu na minha Bíblia, quando eu tinha 14 anos, se você acredita, vai vir o reino de Deus. Vai viver o reino de Deus na terra, né? E essas palavras sempre me seguiu. Aí quando eu entrei na universidade lá na Dinamarca, tinha uma professora fantástica, e ela sempre falou para a gente, ela é uma professora de programação HTML. Quem tem 47 anos lembra a primeira linguagem de computação, né? E ela começou o curso assim. Regra número 1 para fazer uma boa programação, regra número 1 na vida, se podemos resumir em Vussivuk. Alguém conhece essa palavra? Vussivuk. São cada letra da sentença, da sentença. What you see is what you get. Não, o que você enxerga é o que você recebe. E agora, com 47 anos, eu realmente posso confirmar que a vida é assim.
O que a gente enxerga no horizonte é que a gente porra recebe. Por isso, quando falamos do futuro, é muito importante consciencializar uma coisa. Agora no mundo 3D, né? E nessas 3 dimensões que estamos todos vivendo aqui, presente, experiência, existe apenas esse momento. O passado não existe, o futuro também não existe. O que existe é esse mesmo momento. E esse faz, na nossa palma de mão, a responsabilidade de tentar criar o futuro que a gente quer. E não só responsabilidade, mas uma baita oportunidade para sempre ir expandindo essa experiência de ser vivo. Bom, então vamos lá para a matéria, mais essa matéria, né? Opa, voltar. Isso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí tem meu QR, e fica à vontade de postar e me marcar, etc., se você fica à vontade com isso, tá? Vamos lá. O futurismo sempre acontece nesse espaço aqui, entre a ciência, o mundo conhecido, digamos, tudo que já foi descoberto, tudo que já sabemos até aqui, e o componente artístico, a imaginação. Porque se a gente olha para o futuro só com o mundo que a gente conhece, fica um futuro muito pobre. Por isso, um ensaio de futurismo, quando a gente trabalha com empresas e para mexer com a sociedade, né, para rock the boat um pouco, a gente trabalha com componente artístico. Porque precisamos imaginar coisas que ainda não foi criado, imaginar o não pensável, imaginar o que a gente não conhece ainda. Essa é a única saída para a gente, é realmente inovação e esse componente artística. Bom, o que queria falar com todos nós somos futuristas, né? Somos futuristas porque somos sobreviventes, porque o nosso cérebro gasta 80% do nosso tempo acordado com o próximo, com o futuro, para nos manter vivos, para assegurar que a gente tenha o que comer, para assegurar que a gente tenha onde dormir, e que festa eu vou para o fim de semana, ou onde eu vou para férias, né? Mas agora é o momento, claro que eu trabalho com futurismo há 15 anos, né? Então, e a gente sempre puxa pauta para unir a sociedade, não só pensar onde vai para porra balada e porra férias. Desculpa a língua. Palavrão liberado, não? Mais ou menos, mesmo que estamos na escola. Bom, não é, agora é o momento realmente para pensar a longo prazo. Porque se a gente não faz esse pensamento, quem vai fazer? Eu te falo, muitas pessoas estão fazendo. E se você não está ativamente participando nessa visão de que queremos para o nosso futuro, pode ter certezas que você vai viver o futuro de outros. E não é pelo bem de seus olhos, necessariamente. Pode ser que tenha sorte, né? Mas então é extremamente importante que a gente enxerga muito mais longo prazo para realmente fazer adaptações agora, né? E por que eu chamo o horizonte, né? O horizonte é como uma coisa que nunca é igual. O horizonte muda dependendo de onde você está vendo o horizonte, né? O horizonte nunca é igual, ele sempre está mudando. Depende, e também, só o fato, a gente está aqui no Beta Summit, maravilhoso, discutindo o futuro da natureza e do ecoturismo, já estamos mudando o nosso horizonte futuro. O horizonte para o Brasil. Só pensando nisso já é uma mudança, né? Então, o futurismo está nesse lugar aqui, na Chispa Divino. Eu também chamo esse espaço aqui. O Chispa Divino, onde está acontecendo a criação. E, no fim das contas, eu acredito pessoalmente que estamos aqui para fazer criação. E não, vinculado com propósito ou não, mas o ser humano, estamos aqui nesse lugar, nesse momento, para criar, né? Esse não é criar produtos necessariamente, mas criar bem-estar, criar alegria, criar conexão entre todos nós, né? E nessa criação, tem uma jornada que traz aqui para vocês. Essa é a jornada típica que muitos futuristas vão mostrar para vocês quando abordamos o tema de futurismo, né? Que sempre acontece a mesma coisa. Acontece um momento de desorientação. Tem muito preguiça, muito chatice, porque a gente
tem tantas possibilidades, tem tantos problemas, tem tanta coisa, e a gente não está enxergando mais. O momento de desorientação é o mais necessário e o maior indicador. Se você está desorientado, eu sempre falo para mim, porque eu vivo altos e baixos, etc. Mas eu sempre tento me lembrar, quando eu estou muito desorientado, quando eu estou muito, sem graça, eu sempre tento lembrar. Agora, em realidade, é o momento mais fértil para o futuro. E quando a gente está desorientado, você pode se abraçar os ombros, é porque você se está questionando. E quando a gente está questionando e não sabemos porra nada, é quando toda a criação acontece. E quando a gente consegue andar para um lugar melhor. E quando fazemos ensaios de futurismo, desenvolvendo os nossos negócios, a nossa missão da vida ou as nossas casas, a gente sempre enxerga a um novo lugar onde vemos tudo com olhos novos e olhos frescos. E esse é muito importante para criar esse futuro. É enxergar novos horizontes melhores. E lembrando que o futuro nunca é algo singular, né? Eu vou contar uma história aqui, que uma das coisas que eu acho mais interessante que aconteceu durante a minha vida, até agora, né? Eu lembro quando eu era adolescente, todo mundo aqui, quem viveu nos 90, etc., deve lembrar que eu vivia com medo de tomar cerveja. Porque naquela época, o que a sociedade nos ensinou, o que a ciência nos ensinou, era que o ser humano tem X número de neurônios. E cada vez que você bebe álcool, você mata esses neurônios. Estamos juntos, alguém também cresceu acreditando nisso e sentindo muito bosta cada vez que virou aquele pina colada ou caipirinha e pensou, ixi, agora eu vou ficar mais estúpido. Bom, mas essa foi uma coisa que a gente acreditou 20 anos atrás, porque assim falava na medicina, né? Porque essa era a ciência da época. Hoje já sabemos que o ser humano é capaz de produzir neurônios durante a vida toda. Hasta pessoas com 80, 90 anos faz renovação do cérebro. E o nosso cérebro não é uma só. E tem uma plasticidade, né? Somos capazes de mudar padrões. O nosso cérebro evoluía até o dia que a gente morre. Isso é muito importante de pensar. Por quê? Porque também a natureza é a única área. E esse eu e Vinícius vem falando muito sobre sustentabilidade, né? E esse negócio. E agora eu estou ajudando o Unilever virar regenerativo, né? E todo mundo agora é a bola de vez, né? Toda a sociedade quer se virar regenerativa. Desculpa, se você vende quimicálias em plásticos, não é muito regenerativo, né? E até hoje, a única coisa regenerativa que existe é o quê? Fica tranquilo, odeia palestrantes que fazem perguntas para a plateia, então eu vou responder. Né? A única coisa regenerativa que temos hoje é a natureza. É a única coisa que é independente sem necessidade de outra coisa que água e sol, consigo se regenerar. É a única coisa que consigo fazer regeneração. Né? E o ser humano estamos tão enfatiados, tão obsessionados de desenvolver tecnologias, que em realidade deveríamos escutar a natureza e aprender com a natureza. E graças a Deus estamos vendo isso em muitas faculdades no mundo inteiro, essa obsessão pela natureza. Aí uma história triste. A Dinamarca, meu país materno, que eu amo, é um país milenar que tem mais de 1000 anos de vida, né? Ou 1000 anos, a mesma monarquia, o mesmo negócio. Temos 4% da terra de Dinamarca se desconsidera Groenlândia, né? Mas a Dinamarca é a parte que fica na Europa. E a Groenlândia é dos esquimales, né? É uma colonia, infelizmente, vergonha, mas tudo bem. Mas a terra da Dinamarca tem 4% de suas terras com
natureza original. 4%. Agora os políticos alguns políticos estão querendo que façamos uma lei que quando chegamos a 2050 vamos a ter 10% de natureza silvestre. Então, essa é uma vergonha, é uma tristeza. Claro, Dinamarca é pequeno, então não é tanto triste para o planeta. Então, por isso, temos uma missão aqui de manter o Brasil entre os 5 países com maior número de natureza silvestre, porque a gente precisa para chegar saudável no nosso futuro. E eu tenho algumas apostas para o Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil vai ganhar o mundo, deixando gringos se jogar na terra. E quem não consegue viver aqui, podemos, mandar pílulas de cocô indígenas desidratado. Eu vou explicar isso mais tarde. Fica spoiler. Fica até o final, galera. Bom, então, que eu falo, o futuro nunca é singular, né? Eu também vivia pensando que, mesmo que eu amo ovos, eu pensei que eu só podia comer máximo um ovo por dia. Né? Hoje já sabemos que você pode comer 10 ovos por dia se quiser. Eu também vivia pensando que meu cérebro precisava de açúcar para se virar. Porque quem cresceu nos anos 80, 90 já era esse. O cérebro só se alimenta com açúcar. Hoje sabemos que o açúcar é um veneno para o cérebro. E em realidade precisa muito gordura. Né? E hoje já sabemos que pode comer tanto ovos que você quiser e em realidade você não deveria diminuir a gordura. Né? E nos anos 90 cortamos toda a gordura, muito pelo mal. Então, o futuro nunca é algo singular. O que significa isso? Que nunca podemos achar que sabemos de tudo. Porque eu tenho certeza de uma coisa. E eu tenho certeza de muito pouca coisa sendo futurista. Né? Mas uma coisa eu tenho certeza. E é que em 10 anos, 90% do que a gente acha que sabemos hoje, vamos dar risadas. Então, o meu melhor conselho sempre, quando olhamos para o futuro, questiona porra todo. Porque pode sair ciências que derrubam tudo que a gente saiba. Bom, enfim, obrigado. E depois pode contratar futuristas, porque futuristas ajudam a entender onde o mundo está mudando. Mas sempre precisamos muito questionar. Outra coisa que quero falar. Várias coisas que quero falar, mas... Bom, voltando àquelas mudanças que vivimos dos últimos tempos, né? Quando eu vivia antes de chegar ao Brasil, eu passei para os irmãos, para os hermanos argentinos. E eu fui, semana passada eu estava na Maringa, que está próximo à fronteira, né? Aí várias vezes eu ouvi pessoas falando, oh hermano. Todo mundo achava que eu era argentino. Por meu corte de cabelo. Não sei quem tem contatos com argentinos, sabe que tem muito que tem esse estilo que eu estou abusando. Bom, mas eu volto para essa história depois. Bom, aí quando eu vivia na Argentina, eu comecei a fazer yoga. Tentando ser mais conectado, ou ter melhor física. E eu caí no truco da yoga. E eu caí no truco da yoga de um brasileiro, se chama De Rosso. Não sei quem conhece ele. Fantástico. Aí eu experimentou um mês de graça e já estava caído. Eu amava aquele yoga e já estou praticando 15 anos. Não é todo dia, mas eu amo e transformou minha vida profundamente. Lá 15 anos atrás, ele tem um relacionamento. Não sei quem ouviu o relacionamento do De Rosso. Bom, é um relacionamento de 40 minutos, onde ele vai falando. Aí ele fala coisas como... você vai chegar a um momento, você só precisa pensar um livro e você já tem você sabe todo o conteúdo dele. Aí eu pensei, não, esse cara é maluco. Esse não está certo, essa ideia, né? Esse foi 15 anos atrás. Hoje, eu não consigo fazer aquilo, mas hoje eu acredito naquela visão dele, né? Então, muitas vezes, o que a gente descarta, o que a gente acha um absurdo,
a vida nos vai levando, mostrando outras coisas. Por isso, quando olhamos para o futuro, realmente precisamos estar o mais aberto possível. Por quê? No futurismo, trabalhamos muito com ferramentas que a gente chama cisnes negros, ou wildcards. São acontecimentos que pouquíssimas pessoas conseguiu prever, mas que mudam todo o cenário. Como, por exemplo, o smartphone. O smartphone, nos últimos 14 anos, mudou nossa vida profundamente. De que a gente acorda até a gente vai dormir, a gente não faz mais nada sem o smartphone, né? E entre futuristas, a gente fala um pouco dramático. Nunca antes na raça história humana estamos vivendo tanto wildcards na mesma hora. Então, internet, inteligência artificial, são todos wildcards, né? Aí trabalhamos com wildcards imaginativos, por exemplo, o assassinato de Putin. É um wildcard que pode mudar todo o cenário mundial se isso rola, né? Então, precisamos sempre nos preparar para o não esperado, pode mudar todo o nosso mundo, né? Então, por que eu falo isso? Eu volto a falar da experiência humana, né? E como vocês aqui do setor de ecoturismo e aventureiro, já sabem que os últimos 20 anos estamos vivendo cada ano mais forte a economia da experiência. Aí se olhamos só apenas um exemplo, o que aconteceu com café. Antigamente café era só um commodity. Você comprasse café, ninguém ligava muito para qual café era. Não, depois virou todo o Starbucks, virou diferentes cafeterias. Era toda uma experiência em volta de café. Hoje você pode comprar 500 tipos de café no supermercado, desde orgânico, hasta um café que comeu aquele chacu e cagou. E esse é o café melhor do mundo e mais caro. R$1.800 para 1 quilo. Eu experimentou uma vez em Brasília, ou 2 vezes, porque realmente é muito gostoso. Eu recomendo tudo. Um copo sai R$60, mas tudo bem. Mas, então, não é para tomar café como eu tomo todo dia. Eu tomo 6 copos mais ou menos por dia, né? O porquê eu gosto muito o exemplo desse café do Chacu, que vem da Vitória. Por quê? E por que é o mais caro do mundo? Porque realmente é considerado uma dos mais avançados cafés no mundo. E por quê? Fica tranquilo, eu vou responder. Esse café, porque o Chacu tem uma coisa muito interessante que todos nós temos. A Chacu tem uma intuição, uma inteligência por dentro, como se fala? Inédito. Interno, ótimo. A Chacu tem uma inteligência milionária, de milhões de anos, guardado no DNA, de como ele escolhe os melhores grãos do café para assegurar a sobrevivência dele. E até hoje, nenhuma máquina, nenhuma inteligência artificial, nenhum computador conseguiu escolher o grão de café com tanta precisão de qualidade como a Chacu. A nós temos essa inteligência também, mas para muitos de nós estamos desconectados. O nosso sistema de comunicação interno está offline. E a yoga e o de Rose, por exemplo, mas tem muitas diferentes vias para colocar esse sistema online de novo, né? Eu fiz uma palestra outra semana para o futuro da saúde um hospital de Santa Catarina, em São Paulo, e aí para um grupo de fisioterapeutas. E a fisioterapia era uma coisa que a medicina não deu bola 50 anos atrás. Mas hoje, cada hospital no mundo tem clínicas de fisioterapia, porque uma das ferramentas mais importantes para quase qualquer cura de qualquer enfermidade é reconectar com o corpo. O ser humano se reconecta com o corpo. De novo, a cura, essa inteligência interna é uma das mais poderosas e mais avançadas ferramentas que a gente tem. E mesmo assim, vivemos em um mundo que paga muito mais pau para a inteligência artificial.
E, desculpa para falar para nós tudo, mas porque eu como futurista, outra coisa que eu acho muito interessante, como o mundo, o que eu acho que mais mudou o mundo nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, todo mundo está falando a mesma coisa hoje. 10 anos atrás, as notícias de Dinamarca eram bem diferentes das notícias do Brasil. O que falassem meus amigos na Dinamarca era muito diferente do que falaram meus amigos aqui no Brasil. Mas hoje, a conversa no Facebook de meus amigos em Dinamarca, eu podia copiar e é igual a que a galera está falando aqui no Brasil, e a Austrália, o Japão. E a mesma coisa com as notícias. Porque quando essas tecnologias modernas que a gente tem em volta de nós, fez que todo mundo está na mesma página. E aí todo mundo fala a mesma coisa. 3 anos atrás, obrigado, Teriana, querida. 3 anos atrás, chegou a tal falar do metaverso. Aí todo mundo falou metaverso. Meu timeline na Instagram era lotado de metaverso. Todo mundo deu escola de metaverso. Todo mundo falasse tanto que matou o metaverso. Desculpa, Mark. Pode ser que tenha uma chance. A gente não colocamos totalmente no caixão ainda metaverso. Pode ser que tenha uma chance, né? Mas aí todo mundo cansou do metaverso. Aí virou a bola da vez o ChatGPT, né? O ChatGPT aí. Mas eu estou cada vez mais feliz, velho, porque somos seres humanos estúpidos, não? Aí todo mundo fala de ChatGPT. Esperar um pouco. Não, ChatGPT com certeza tem várias coisas muito boas, podemos usar no nosso trabalho, efetuar, mas realmente eu não acredito. E eu acho que vamos ver que o ChatGPT é uma das maiores bolhas da atualidade que vai estourar. Porque, em realidade, quem tem experiência com ChatGPT sabe que ele é mentiroso. E por isso, a gente fala muito, eu e meus colegas do futurismo, que, em realidade, precisamos achar um novo nome para a inteligência artificial. Porque, para que porra queremos uma inteligência que é artificial? Tipo, que significa isso? Inteligência artificial, ou ChatGPT, é uma calculadora que não faz nada, não tem consciência, não vai roubar seus trabalhos, não vai matar ser humano porque descobriu em algum algoritmo e descobriu que o problema era ser humano. Não, isso não vai acontecer. Acontece se, talvez, se tem algum vilão que usa ChatGPT para matar a gente, mas por enquanto não vemos nada. Então eu acho que é uma bolha que vai estourar. Vai trazer muito boas coisas para a gente, a humanidade, sim. Mas não é aquele cenário de medo e também não é aquele cenário de salvação. Então, onde estou querendo chegar com essa história? Então, quando todo mundo fala uma coisa, vai ao contrário. A outra coisa, tipo, porque você pode ter certeza que daqui a pouco acabou essa tendência. E todo mundo vai ridicular. Então, fala outra coisa. E eu sempre acho essa outra coisa para falar, porque no futurismo, se você faz uma pesquisa no futurismo, 90% fala de tecnologia. E eu sempre tinha essa pegada de natureza, muito mais. Porque eu acho que foda-se o metaverso, foda-se o ChatGPT, vamos entender a natureza. E na real, eu ainda, até hoje, eu acho que a melhor maneira de colocar nosso sistema interno online é via natureza. Né? E o que eu vejo durante a pandemia, antes da pandemia eu sempre tinha tipo ajuda em casa, que fez tudo para mim. Eu tenho muitas voltas no mundo, viajava para muito. Aí veio a pandemia, parou tudo e eu precisava cuidar da minha casa. Aí durante a pandemia, graças a Deus, eu sempre fico muito louco por natureza, mas durante a pandemia eu fico muito próximo às minhas plantas. Eu fiz uma relação, cada uma das minhas plantas, pessoal quase, até hoje. E eu acabo de mudar a casa, e nossa, aquele cactus que quebrou em 4 pedaços ainda está com perengue de mim, mas está crescendo. Então, por que eu falo isso? Vou voltar para essa pegada da natureza, né?
eu acho, também vemos... Funciona? Opa. Talvez eu coloco água. Aqui. Perfeito. Aí. Esse negócio da natureza, né? A gente fala que durante a pandemia o mundo começou a procurar muito mais, pelo bem de todos nós aqui, que gosta da natureza, que trabalha com a natureza. Durante a pandemia, as pessoas começaram a se interessar para comida natural. Talvez tenham experiências mais silvestres, né? E uma das... Quem me assistiu em Chimbo talvez lembra essa história, mas eu vou contar igual. Porque, para mim, uma das mais importantes pesquisas que saiu do Stanford Medical School, março, o ano passado, um grupo de médicos e pesquisadores de Stanford, eles queriam determinar uma vez por todo o que é mais saudável, comida animal ou comida vegetal. O estudo terminou concluindo que não era possível falar nem uma nem a outra. E o estudo concluiu que tinha mais impacto para a saúde das pessoas estudadas era como eles achassem. Era que eles pensaram, se a pessoa que comia o vegetal achava que era o melhor para a saúde da pessoa, tinha um super bom benefício. Se a pessoa comeu carne e achasse que talvez a melhor comida para mim eu deveria virar vegetariano e se estava sentindo com mal consciência comendo carne, o carne fez mal. Mas se a pessoa pensasse que o carne, como eu sou uma desses, né? Se o carne faz bem, o carne fez bem. Eu amei esse estudo, fui direto para o McDonald's e pedi um Big Mac e falou, esse Big Mac me vai abençoar. Bom, mas é de novo esse negócio que você enxerga, é que a gente vai recebendo, né? E aí estamos cada vez mais também vendo essa conexão com a natureza e comer coisas silvestres, né? Aí eu descobri que comer carne silvestre aqui no Brasil, porque carne de caça é ilegal. E eu acho que a Lula, que eu acho que tem uma cabeça para frente, deveria... E talvez esse é polêmico, mas eu acho que deveríamos ter carne de caça de volta. Porque eu acredito, mas talvez é só uma crença minha, né? Mas eu realmente acredito comendo ostras e lagostas, porque esses bichinhos, eles escolheram o que comer. No mundo que Deus criou. Alguém, espírito, vai saber. Bom, então eu achei esse é o mais interessante estudo, né? Que, na realidade, a ciência está descobrindo que a gente tem um poder enorme nas nossas cabeças. O nosso sentimento, o que a gente acha, é o canal direto para manifestar. Né? E eu também estou vendo isso. E precisamos colocar esse sistema de inteligência natural, não artificial, mas essa inteligência natural humana, precisamos colocar isso online. E precisamos nos conectar com o mundo todo e com a natureza para realmente chegar a um lugar melhor no futuro, né? Esse aqui é em Dinamarca. Em Dinamarca, tipo, meus sobrinhos, Deus abençoa, meus sobrinhos, eles, a primeira vez que eles comeram açúcar, eles tinham tipo 12 anos. Não, porque minha irmã, ela virou todo radicalista e ele só comeu comida orgânica e depois dos doces que ela deixou eles ir a McDonald's, etc. Na Dinamarca tem um vibe muito forte de orgânico, mas por muito desastre, já agora descobrimos em Dinamarca que a maior parte de nossa comida orgânica está mega poluído com esses quimicais PFAS. Esse que está em Teflon, não, que está em todo. Agora também, Deus pensou o ser humano que achamos que temos respostas. Aí proibimos plásticos e todo canudo vem de quê? De celuloses mergulhado em PFAS, né? Mergulhado nesses quimicais. Então, é muito melhor, em realidade, usar canudo de plástico em vez de usar esses. Desculpa para decepcionar alguns, mas... E, por exemplo, em Dinamarca, esses vacas orgânicos que todo mundo paga muito caro para comer essas vacas orgânicas que comeu pasto natural e nunca
comi soja nem nada e ficou livre, eles estão lotados com esses quimicais PFAS, até que o pueblo que está, porque está em todo. Esses quimicais que a gente está colocando na nossa natureza e que nunca vai embora. Né? Eu tenho alguns números assustadores. Então, eu acho que antes que a gente comece, mudanças climáticas é super relevante e realmente precisamos fazer tudo para tentar diminuir eles. Mas a gente não sabe muito bem se realmente vai ter um efeito se a gente para de andar de carro. Né? Só como um exemplo, o transporte, a poluição de transporte no planeta atual, sabe qual porcentagem eles tipo, se você compara a poluição do transporte com a poluição da indústria, da moda, o transporte, inclusive logística, linhas aéreas, carros, etc., é o 10% do que a poluição que a indústria da fast moda está produzindo. E poucos estão falando isso. Né? E na real das contas, eu acho que precisamos muito mais tirar toda essa poluição de quimicais, porque isso está fazendo que a nossa esperma está acabando de funcionar. Tipo Dinamarca que é relativamente poluído por causa da agronegócio e que 4% é só natureza silvestre. Os homens dinamarqueses estão cada vez mais com problemas de reproduzir. Em Dinamarca, atualmente, 30% de todas as crianças que nascem é com ajuda na clínica. Né? Então, esse é o futuro que a gente está chegando. Bom, enfim. Mas tem coisas, né? Aí, outra coisa. Por exemplo, como eu falei, açúcar. Né? Açúcar é uma das grandes vilãs no momento. Mas mesmo assim, se eu vou ao supermercado e eu quero comprar um iogurte que não tem açúcar, entre as 50 iogurtes que tem lá, eu tenho que realmente pesquisar. E agora eu estou usando óculos. Entre as 50 opções de iogurte que tem no supermercado, tem tipo 2 que está sem açúcar. E você realmente tem que ser tipo quase um estudioso para conseguir achar eles, né? O que quero falar com esse açúcar? Né? Que eu perdi esses 50 quilos, principalmente fazendo jejum e cortando açúcar. Eu era um daqueles chatos que só tomava água com gás na garrafa de vidro. Né? Olha que chato. Aí, até hoje eu equilibrou mais, porque eu acho que se eu sinto muito prazer de tomar um Coca-Cola 1 ou 2 vezes por semana, talvez esse me vai manter vivo mais tempo. Porque eu estou curtindo, né? Então, aí, vamos ver se solta. Não soltou. Alguém conhece esse show de entretenimento? Se chama Esse é um Bolo. Se você gosta de ver coisas pregas na televisão, eu recomendo esse show. Se chama Esse é o Bolo. E é uma competição, um reality, onde confeiteiros têm que fazer bolos que parecem objetos reais. É muito engraçado e muito açúcar e é muito divertido, porque a gente precisa também lembrar, curtir. E eu estou cada vez mais achando que se as pessoas ficam felizes comendo bola de chocolate e açúcar, talvez realmente pode ser que esse prolonga a vida também. E talvez tem cura. Né? Não sei se vocês estão conscientes aqui de um acontecimento que eu também acho extremamente interessante da atualidade. Uma empresa dinamarquesa virou esse ano, com um crescimento totalmente sinistro, virou a mais valiosa empresa da Europa. Novo Nordisk. Alguns estão ligados a essa empresa? O Novo Nordisk que fez o Ozempic. Wegovy. Eles fez um remédio que realmente faz pessoas perder absurdamente peso. Não absurdo, não tipo, mas e virou o mais procurado remédio no mundo. Fez que Dinamarca agora tenha a empresa mais valiosa da Europa. Os políticos dinamarqueses estão querendo baixar nossos impostos, porque essa empresa está pagando tanto impostos, porque o que o mundo quer? Ser magro. Tipo, é o que o mundo quer e mais saudável, porque muitas vezes, por exemplo, eu sempre falasse muito da pandemia, né? E que eu tenho quase certeza,
mesmo que não podemos ter certeza de nada, né? Mas eu tenho quase certeza que em 10 anos não vamos falar mais de corona. Vamos falar que a pandemia nos mostrou que a nossa saúde está bagunçada. E por que está bagunçado? Por causa do açúcar e dos diabéticos, né? Eu vi Dinamarca tinha uma notícia lá no início do corona. Se lembra aquele momento malucos que a gente passou detergente e lavou todas as coisas que entrou na nossa casa? Eu fui uma deles, né? Aí eu vi uma notícia de uma mulher tadinha que tinha diabetes da Dinamarca. Ela estava recebendo os comércios na porta, todo envolvido em plástico. Aí ela recebeu a mercadoria, e aí a câmera seguia ela começou a lavar 6 garrafas de 4 litros de Coca-Cola, tipo de mega garrafas de Coca-Cola. Aí eu pensei, meu Deus, mano, o vilão não está que você está tirando da lavar, não, o vilão está que você vai consumir mais tarde, né? Bom, mas agora meu papo é diferente. Porque talvez com esses remédios, talvez esse remédio de Novo Nordisk, né, vai fazer que a gente consiga comer todo o bolo que a gente quer. Ninguém conhece as consequências a longo prazo desse remédio, mas Deus abençoa todos nós, né, que estamos querendo ser magro. O que é mais que interessante, agora esse remédio, eu vejo esse como um cisne negro, né, como um wildcard que pode mudar tudo. A Walmart acaba de publicar que porque onde tem o maior problema de obesidade no mundo é Estados Unidos. E esse Wegovy e Ozempic está vendendo loucamente nos Estados Unidos, né? E Walmart está começando a fechar lojas. Porque esse remédio faz que a digestão, em vez de durar 1 hora, a digestão dura 2 horas. Mas vai saber se é mais saudável ficar com cocô por dentro o dobro do tempo. Eu duvido. Mas vamos ver. Mas a Walmart está fechando lojas nos Estados Unidos porque esse remédio fez pessoas comer menos, comprar menos comida. Então, soluções talvez vai vir, né? Vamos lá. Então, a gente trabalha com Coca-Cola. E eu acho muito importante nunca deixar ninguém fora, né? Eu acho que a real diversidade, que o Brasil também é uma das grandes porta-vozes da diversidade, da coexistência, não conseguimos julgar ninguém fora, né? E por exemplo, faz trabalho com Unilever e com eles, para ser muito honesto, né? Talvez eu, como estudioso, talvez vocês aqui, a gente sabe, ok, eu diminuindo meu consumo de açúcar, me ajuda. Mas onde está a grande parte da sociedade? A sociedade quer açúcar. E como vamos a proibir açúcar para alguém que ainda não conseguiu curtir açúcar tanto como a gente, talvez, né? Então, se uma empresa como Coca-Cola ou Unilever tira açúcar da produção, com certeza sim, vai ser bom para a humanidade, mas vai ser muito bosta para a empresa, porque ele vai entregar todo o mercado para a competência, para competidores, né? Então é sempre uma questão de timing, né? E talvez com o Ozempic, nunca, com esse novo remédio, talvez não vamos precisar tirar açúcar. Talvez podemos seguir para frente, comendo todo o açúcar que a gente quer. Bom, então, aí olhando, por exemplo, a consumição de açúcar, é muito mais importante entender quais cenários, quais fatores nós estamos movendo, né? E vemos hoje que vivemos em um mundo, podemos gostar desse ou não gostar, vivemos em um mundo hedonístico. E agora ninguém fala mais ChatGPT, ou ChatGPT diminuiu nas últimas temporadas nas notícias, né? Porque talvez a ChatGPT não é tanto uma revolução. O que está falando agora o mercado é ESG. Aí vamos salvar o mundo, né? Sustentabilidade e tudo isso, né? Os objetivos da ONU, que é muito bom que o mundo está falando disso. Mas, infelizmente, quando a gente pesquisa consumidores em todos os países do mundo, né? Da Dinamarca, do Brasil, do Japão, todo mundo fala que, claro, estamos contra mudanças climáticas, estamos contra a poluição, queremos salvar o mundo,
mas na hora de comprar, ninguém está nem aí. Infelizmente, essa é a realidade. Então, para salvar o mundo, o que eu quero dizer com isso? Né? Que, claro, nós não deveríamos desistir de um mundo sustentável, porque é importante salvar a natureza para nós, porque nossa casa é nossa cozinha, nossa para comer. Mas a gente precisa, o consumidor não compra sustentabilidade, não? O Vinícius sabe isso também. O consumidor, ou nós, compramos sustentabilidade quando traz vantagem, quando traz conveniência. Então, fazendo esse casamento é extremamente importante. Aí talvez temos uma solução aí. Até Coca-Cola, eu falei com o vice-presidente de Coca-Cola aqui na América Latina, e eles já estão trabalhando com alguns cenários de colocar a folha de cocaína de volta na Coca-Cola. Em realidade, hoje a Coca-Cola é a única empresa do mundo que tem uma licença para a produção de cocaína. Sabiam disso? E em cada Coca-Cola que você consome, tem uma substância de sabor que eles fazem de folha de coca, que eles produzem mais ou menos, eu acho que em termos de 3 toneladas de cocaína por mês, para que eles vendem para a produção farmacêutica. Mas o que eu quero falar com isso? Que talvez, em vez de Coca-Cola está vendo isso, que talvez para sobreviver eles precisam tirar o açúcar e volver com algumas substâncias naturais. Vamos ver. E aí também, também só para, não sei se você viu esse, Elon Musk colocou um tweet que ele vai comprar Coca-Cola e colocar cocaína de volta na Coca-Cola. Por que estou mostrando isso? Porque talvez coisas que a gente veja como ilegal hoje, pode ser que em 10 anos vai ser o mais normal. E pode ser que em 10 anos açúcar é ilegal e cocaína é legal. Porque, pelo que está saindo das pesquisas de medicina, nesse momento, é que uma das número 1 causas de câncer não é fumar. Eu falo, eu fumo 20 mal por dia. Bom, não, mas é açúcar. É açúcar. Então, os sistemas de medicina, talvez se eles querem guardar dinheiro, eles precisam tirar o açúcar, né, e deixar outras substâncias. E não sei se alguém aqui seguiu essa notícia, que Canadá acaba de liberar cocaína. Você viu isso? Canadá, então, no Instituto de Copenhague e aqui no Brasil, no Horizons, estamos vendo uma abertura gigantesca para talvez a aceitação de cada vez mais diferentes substâncias. Então, onde eu quero chegar com isso, tem mais com essa história, né? Bom, então, não roda os vídeos não, né? Bom, enfim. O que está falando? Um conceito que a gente chama vórtice de futuro, ou vórtices de futuro, que é um conceito, por exemplo, a Covid. A Covid criou um vórtice na nossa sociedade que fez muitos futuros chegar muito mais rápido. Por exemplo, reuniões online, aprendizado online, educação online, prevenção no sistema de saúde, muitas coisas do futuro que a gente estava esperando acontecer em 10, 15 anos, iFood, por exemplo, né? Entregas, aconteceu em termos de 3 anos, porque a Covid foi que causou um vórtice que fez que o futuro chegou muito mais rápido. Então, a gente está cada vez mais falando para as empresas e setores, qualquer setor, que precisam se conectar com o que pode ser o vórtice do futuro. Por exemplo, como a sociedade se envolva com açúcar. Esse pode ser um vórtice. Se realmente ganha voz que o açúcar é um vilão para a nossa saúde humana, pode ser que a mudança é muito mais rápida. E aí pode ser que vocês tenham que tirar todo o açúcar que vocês têm na linha de produção de vocês ou em qualquer produto. Mas pode ser que não. Pode ser outra coisa. Pode ser essa liberação de substâncias hoje ilegalmente. Mas imagina quantas pessoas estão presas no Brasil por causa da maconha e cocaína.
Imagina, eu realmente, talvez eu também, eu estou tipo, a favor desses, de ser responsável, liberação desses leis que causam muito ruim, né? Bom, vamos ver. Então, aqui, esse é chato, esse slide, mas é muito importante. Esse mostra como a sociedade interactua com tendências novas, né? A linha estipulada mostra como a gente pensa sobre qualquer nova tendência. Por exemplo, ChatGPT. No curto prazo, a gente superestima. A gente acha que o ChatGPT vai tirar todos os trabalhos e matar a humanidade. No curto prazo, né? E a linha preenchida é como a gente deveria. Pé no chão, segura a peruca. Né? E segura a peruca porque no curto prazo as tendências têm pouquíssimo impacto. Mas no longo prazo as tendências têm um baita impacto. Um exemplo é a internet. Quando chegou a internet, aconteceu a bolha de TI. Em 2001, nos anos 90, todo mundo investiu muito dinheiro nas empresas de TI, mas as empresas de TI, no curto prazo, não conseguiu entregar o valor. Então, estourou a bolha em 2001 e muitas empresas fracassaram. Mas hoje, aqui estamos em 2023, todo mundo aqui concorda que a internet mega impactou. Mas o impacto maior era depois de 20 anos. Essa é boa notícia, porque temos um tempo de adaptação. Conseguimos nos adaptar para as novas tendências. Então, por isso, a gente trabalha muito um conceito que a gente chama megatendências. Megatendências são tipo grandes conjuntos de tendências que moldam nosso futuro. Eles têm uma durabilidade de 15, 20 anos. E atualmente, esses são o que usa o Copenhagen. 15 megatrends estudados, só para você ter uma ideia. Globalização, crescimento populacional, mudanças ambientais e sustentabilidade. Então, essas tendências têm durabilidade de 15 anos. Então, são muito bons para avaliar novas ideias e novos projetos. Ok, se essas macro tendências vão mudar o mundo nos próximos 10, 15 anos, como está a minha ideia? Como está a minha inspiração para trocar aqui? Temos envelhecimento populacional, individualização e empoderamento, foco em saúde, urbanização, inteligência artificial e automatização, revolução biotecnologia, maior interconectividade, inovações de engenharia, economia em rede, economia de serviço, crescimento econômico, concentração de riqueza e polarização. A globalização, já falei, que atualmente todo mundo está na mesma pauta. Todo mundo fala ChatGPT, todo mundo fala ESG. Agora é o momento de vocês falar outra coisa. E eu estou super feliz de estar seis vezes com vocês aqui, porque eu quero ver, e estamos vendo que cada vez mais pessoas estão começando a falar da natureza. Porque a natureza é uma das maiores fontes para o nosso futuro. Se vemos, por exemplo, meus vídeos não estão dando. Bom, enfim, já vemos o smartphone. Então, o que vai ser o próximo? Não? Já vivimos o smartphone 15 anos. Eu sempre falo, prepara-se para ser nua, totalmente transparente. Aí, o mundo está com essa preocupação de privacidade. Né? Na Europa, tem leis de privacidade de dados. Aqui no Brasil também. A minha opinião é que os governos do mundo estão fazendo bagunça com a gente. E estão trabalhando a gente. Porque com essas leis de privacidade, a gente está impedindo pesquisas de coleta de dados que podem revolucionar nossa saúde. Mas aí as pessoas falam, mas Peter, eu não quero o Big Brother. Eu acho bom que os governos estão protegendo meus dados. Sabe o que eu falo? Mentiroso. Quando aqui tem WhatsApp? Quando não tem WhatsApp aqui, levanta a mão. Ótimo. Olha, na real das contas, a gente está nem aí de nossos dados.
Porque se você tem WhatsApp, tem Instagram, tem Messenger, tem Facebook. Já vou falar uma coisa um pouco safado agora, mas você já está participando na maior suruba da história da raça humana. Tipo, o jornal que eu mais respeito na Dinamarca, pelo menos eles foram honestos, né? Eu pago abono para eles e leio notícias deles todo dia. Aí outro dia eles tinham gentileza para me falar, a gente respeita sua privacidade, mas a gente está compartilhando suas dados com nossos 1.777 parceiros. E se a gente tem WhatsApp ou Instagram, já estamos compartilhando nossos dados íntimos. Nossos dados íntimos. Estamos compartilhando com mais de 5.000 fornecedores de Meta. E que eles sabem quando você tem menstruação. Eles sabem quantas vezes por dia a gente coça para ser homem. Né? Eles sabem de tudo. E não é só um suruba, é um suruba a cego. Então, no fim das contas, a gente está nem aí com a nossa privacidade. Porque a gente recebe que conveniência. É mais fácil. Eu posso fazer todos os meus negócios no WhatsApp. Eu posso saber exatamente como eu vou chegar àquela reunião. Ou eu vou saber exatamente que horário eu venho ao iFood entregar minha comida. E foda-se se ele sabe também que doenças eu tenho ou que eu estou envelhecendo porque eu estou usando cada vez mais óculos. Eles sabem de tudo. E está tudo bem. Bom, vamos ver. Então, o passado aqui, no futuro todo mundo vai querer ser anônima. In the future, everyone will want to be anonymous for 15 minutes. E esse já é verdade, já vivimos esse cenário. E que melhor lugar de sentir privacidade real que na natureza, né? Quando a gente pensa, na natureza, a gente não está atacado porque publicidades que nos querem fazer mais sexy ou querem vender a ideia que a gente precisa aquilo e aquilo para ser mais atraente ou qualquer coisa, né? Na natureza, a gente ainda tem anonimidade. Mas, claro, eu vou mostrar o que minha opinião é que também, na natureza, a gente também não tem anonimidade. Porque, no fim das contas, a gente não quer anonimidade. A gente quer conexão. E a conexão, quando estamos na natureza, temos conexão. E eu achei, e os árvores sabem, né? O Brasil foi o primeiro país onde uma universidade mostrou que as árvores se comunicam. Saiu uma pesquisa agora que identificou que uma espécie de cogumelo comunica entre eles, hoje identificado e aprovado pela ciência, que tem uma espécie de cogumelos que se comunica com 50 palavras. Então, quando meus amigos vegetarianos, porque eu sempre falo assim, olha, se a gente não come a vaca vai comer a gente. Piada, né? É uma piada. Mas a partir de agora eu sempre falo para meus amigos vegetarianos, a salada também está sofrendo. Não? E eu sei esse, porque eu estou falando com minhas plantas em casa. Essa é outra história que vou contar daqui a pouco. Já estamos chegando, eu vou abrir para perguntas, então se tem perguntas, por favor, pensa que quer perguntar a mim, né? Então, outra mega trend que a gente sempre analisa é a concentração de riqueza e a polarização, como um dos maiores problemas para essa falta de conexão no nosso mundo atual. Não é só o iPhone e o uso de tecnologia, também é essa concentração de riqueza. Uma coisa boa para a gente e para a natureza é a urbanização. Aí eu tenho uma entrevista para o Tempo, que saiu ontem por causa da beta. Aí o jornalista me perguntou, ou me desafiou, porque a gente fala, urbanização é um megatrend, né? Não tem como, é estatística, pura estatística. No mundo todo, as áreas rurais estão sofrendo de deslocamento de cidadãos para as cidades maiores. E por quê? No Instituto de Copenhague, todo mundo sempre fala, isso acontece porque tem mais trabalho. Na real das contas, a gente está cada vez mais convencido que acontece porque tem maior chance de sexo
de sexo gostoso nas cidades. Você ouviu correto. Mas, não, porque tem maior chance de sucesso sexual nas cidades. Né? Mas pode ter N operações. Mas a gente precisa ser agradecido, porque imagina 9 bilhões de pessoas querendo ser autossustentável e vivendo em paz com a natureza. Acabou a natureza, né? Em algum sentido. Bom, outra mega trend que, mesmo que a gente não sabe tanto os efeitos, mesmo que a gente não sei que funciona, precisamos cada vez mais tentar tornar mais, deixar a natureza silvestre cada vez mais em paz, né? Porque a água e a natureza seguem a mesma curva de valor, a gente só dá valor quando acaba. E agora está acabando no mundo. Essa é uma baita oportunidade ímpar para o Brasil. Eu vi uma palestra aqui, o cara falou também que há muito tempo o Forbes está falando, e é verdade. E a responsabilidade é por boa parte desse setor aqui, de segurar acesso a essa natureza maravilhosa que a gente tem no Brasil para o público carente de natureza, carente de natura. Esse cara aqui, eu acho uma das mais importantes vozes para a natureza na atualidade. Esse é um médico estadunidense, se chama Zach Bush. Ele tem um instituto, ele fala muito no Instagram dele, respira seu bioma. Né? O que ele fala que é interessante? Ele descobriu que na chuva, 90% da planeta Terra, quando chove, tem rastros de Roundup. Esse quimicália que é um agrotóxico. 90% da chuva. Na Groenlândia, na Alasca, na Amazonas. Tipo, por isso eu estou muito mais preocupado com essa poluição de tóxicos e quimicálias que eu estou nas mudanças climáticas, né? Porque é a nossa comida. O que esse médico descobriu em uma clínica? Ele descobriu que no corpo ser humano aqui, Peter, está vendo um universo infinito. Aqui, aí. Né? Eu acho que, tipo, ainda não sabemos exatamente o número de espécies que tem aqui, mas a última pesquisa que eu vi, identificaram 3,4 bilhões de diferentes espécies. De espécies de vivo. Né? Vírus, fungos. Esse aqui é um universo infinito. E o que esse médico descobriu? Que os células humanas é um universo infinito, extremamente complexo, que comunica com todas essas outras espécies que estão aqui em volta para muitas coisas, para a saúde, principalmente. Né? O que ele descobriu é que muitas pessoas que cresceram em cidades grandes, que têm pouco contato com a natureza silvestre, que vivem com detergentes, tem um sistema de comunicação intracelular. E esse sistema de desconexão está offline em muita gente, porque não temos o microbioma original, porque é o microbioma original que faz essa comunicação. Ele está tratando doenças, jogando pessoas no solo silvestre, onde o microbioma é intacto. Então, e o que mais é interessante com ele é que combina com a ciência. Vou terminando. O que é interessante com ele é que ele realmente está tratando doenças, reintroduzindo um microbioma intacto. Não? E que o Brasil ainda tem. Por isso, eu tenho certeza que aqui no Brasil vamos receber 1 tonelada de gringos que querem se jogar no microbioma original que está aqui. Esse cara, realmente, eu recomendo seguir ele. Ele é muito ilustre e muito interessante como ele fala. Ele também fala que, bom, claro que na produção moderna da comida, a gente também tirou um monte de substâncias que está na microbioma original, né? Então, o microbioma é um parasita, se chama Toxoplasma gondii. 50% de nós aqui está infectado com esse parasita. Mas esse parasita é de bem.
esse parasita foi identificado que faz a pessoa mais bonita. Porque esse parasita manipula o ambiente onde ele está, manipula para desenvolver características mais, como se fala, mais, quando é espelho, mais balanceadas. Como? Simétricos, exato. Ele faz o ser humano mais simétrico. Por quê? Porque o parasita quer sobreviver. Então, o parasita quer que o anfitrião tenha muito sexo e vive muito feliz. Né? Então, o papel desse parasita. Então, essas são só apenas algumas coisas que a ciência está descobrindo nesse momento. Né? Então, eu vejo que aqui para frente vamos ver muito mais uma abordagem holística para entender nossa biologia. E para entender essa biologia nova, precisamos ver a natureza intacta. Né? Também a gente descobriu epigenética, né? Não só o DNA, mas a gente descobriu que a genética, a gente tem inúmeros componentes na nossa DNA. E nossa DNA é como uma biblioteca online, uma biblioteca, e cada um de nós tem essa biblioteca gigantesca, mas como a nossa DNA se está mostrando, se vejam que se chama epigenética, que estão descobrindo há últimos 20 anos da ciência, mostra que na real a nossa DNA é bem parecido, todos nós aqui. Como a gente está se manifestando esse DNA, é na que a gente chama epigenética, né? É como mostra. E esse funciona como uma espécie de antena. Somos uma antena, comunicamos. E o médico, esse Zach Bush, ele descobriu que a gente, não só a gente, plantas, bichos, tudo, a gente comunica. Então agora, com certeza, todos nós aqui que gasta 4 dias aqui, bem-vindo, suruba feliz entre nossa epigenética e DNA. Desculpa para falar. Não. E o médico aí descobriu que a gente comunica. Por isso ir à natureza é tão importante. Porque a gente vai na natureza e a gente recebe informação. Né? Mas quando a gente está vivendo em casas super deternizados, higienizados, pouco interação com a natureza, essa comunicação é fora da linha. Né? Então, esse aqui é muito vuvu. Né? Que eu sei que a galera da natureza adora um pouco de vuvu. Não? Então, mas é bom que esse médico está comprovando, se chama o campo, né? Ele está descobrindo quando nosso sistema interno de inteligência humano, natural, não artificial, está online, a gente conecta com coração, mente e alma. A gente começa a ter muito mais contato com um campo energético em volta de nós, que flui mais livre informações. E 2 semanas atrás saiu uma pesquisa do agro, ou da biologia, que mostrou que espécies de pasta, sem fazer sexo, não, sem fazer sexo de plantas, mas espécies de pasta, eles intercambiam DNA sem fazer o sexo de plantas, não lembro como se fala isso, mas então foi comprovado na biomedicina agora, na biologia foi comprovado que diferentes espécies de pasta, eles só ficando próximo uma à outra intercambiam informação e DNA específico de pasta se incorpora na outra, porque compartilhamento de informação aí pasta descobriu algumas coisas. Vai. Mas aqui ainda falta 21 minutos, viu? Tá bom, pergunta. Ótimo. Bom, então, esse é vuvu. Esse pode ser vuvu, mas não é tão vuvu, porque hoje na ciência está comprovando. Esse que está comprovando, que lembra que eu falei que 20 anos atrás a gente achasse
que só tínhamos X número de neurônios. Hoje, a medicina comprovou em 94 que o coração é o segundo lugar onde a gente tem mais neurônios. E o intestino. Aí a gente tem neurônios em todas nossas, como se fala, ligações. Tem um contato de comunicação. A yoga ajuda a restabelecer essa comunicação. A natureza ajuda a restabelecer essa comunicação. E na ciência, tem uma disciplina na ciência que agora está sendo aceitado em maior número de universidades do mundo. Se chama panpsiquismo. Panpsiquismo, extremamente curto e não complexo falado, o panpsiquismo é a ciência que tudo é conectado. Né? A ciência quântica mostrou que se mexe um fóton, um tamanho muito pequeno, se mexeu aqui, tem um impacto, um reflexo em Saturno. Porra, outro planeta, mano. Desculpa para falar muito paulistano aqui, mas... Então, e esse está comprovado na ciência, que tudo isso não é vuvu. Tem um campo, tem uma interação, tem um fortalecimento. E a gente está preocupado com inteligência artificial e coisas que a gente faz, não, na realidade deveríamos achar mais nós. Panpsiquismo é a ciência, que tudo é conectado. Hoje, as universidades estão falando isso. Se você veio falar de panpsiquismo, de xamânica quântica, que a natureza está conexão a tudo, 20 anos atrás, todas as universidades do mundo iriam fechar a porta para você. Hoje, as universidades estão abrindo essa porta porque está sendo comprovado. E precisamos que cada vez mais a sociedade ouça isso. Né? E aqui eu vou chegar onde eu acho que também a Luizão queria eu chegasse hoje. Né? Por que a gente precisa a ancestralidade? Por que a gente precisa dar valor aos povos que vivem na natureza e que ainda vivem intacto com a natureza? Porque eles têm outro contato com essa vida e talvez aí tenha cura, né? E o mundo está procurando. Quando a gente sai aqui, eu vou direto para um recreio no Rio com 15 empreendedores do Vale do Silício. E um empreendedor brasileiro, porque o gringo já está pedindo experiências de tecnologias espirituais. E a gente vai levar esse grupo de Vale do Silício a uma viagem ancestral com ayahuasca e cogumelos. Porque hoje, não estou nem a favor nem contra, mas eu só estou dizendo que a natureza do Brasil tem várias, talvez a ayahuasca, na minha experiência, é você não precisa fazer yoga há 15 anos, né? Se você fazendo yoga há 15 anos, você consegue, às vezes, chegar a momentos de luz, igual que a ayahuasca entrega em meia hora. E o mundo pode ser bom para o mundo. Eu vou terminando. Então, ao final das contas, né? O bem-estar é o objetivo final. E o futurismo, a gente já viu mais cedo, que estamos vivendo um planeta cada vez mais envelhecido. A gente fala que os 60 são os novos 40. Obrigado, Deus, eu tenho 27, então. Bom, e por quê? Porque o futuro, e por que eu quero falar isso do futuro? Que eu sou obsessionado por futuro, mas na real das contas, todos nós somos obsessionados por futuro. Porque o mais futuro que a gente consiga ter, melhor. Aí pessoas falam, mas eu não quero viver a 140. Eu falo, mentira. Todos nós queremos viver a 140 se a gente conseguir dançar e dar beijos. Hashtag pronto falou. Não, e fez sentido? Vamos lá. Então, voltando à minha entrada com minhas plantas, né? Hoje, quando eu acordo, e isso é obrigado à pandemia, não? Que eu acho que a pandemia, mesmo que foi ruim, trouxe muitas coisas boas. Hoje, quando eu acordo, eu faço meu café, e eu tento que antes que eu comece na loucura das redes sociais, que é um veneno, que eu acho, libera cocaína, proíba Instagram, por amor de Deus. Eu pergunto uma vez, eu vejo cada planta que eu tenho em casa, talvez é loucura minha, mas eu estou gostando disso agora. Eu descobri o que eu quero ver cada planta crescendo.
se cada planta está mostrando que está crescendo, eu acho que está feliz, e aí eu fico feliz. Aí eu me sinto conectado. Porque uma vez eu tenho abertura para essa coisa. Uma vez meu irmão, tenho um irmão que mora no Tulum, que morei no Tulum, ele veio à minha casa e me deu uma DMT, que é tipo DMT é conhecido como molécula de Deus, né? Uma coisa que dá o efeito da ayahuasca, se você fuma, 15 minutos. Eu fumei em casa e aí todas as minhas plantas começaram a falar comigo e... Não, mas não, e olha, e graças a Deus, pararam, porque as minhas plantas não foram bonzinhos não, viu? Bom, o que eu queria falar com isso, né? Obviamente, que existe, nesse presente, nesse instante, que é o único que temos, existem dois estados. Uma é uma caminhada hacia saúde, uma caminhada hasta cura, uma caminhada a melhora, e tem uma outra, a caminhada hacia doença e hacia morte. É dois estados que a gente tem, que cada planta tem. E por isso eu olho eles todo dia amanhã e eu falo, eles estão caminhando para a saúde ou caminhando para a morte? Se está caminhando para a saúde, eu estou feliz. E eu acho que a natureza e o Brasil têm o grande poder de ajudar o mundo a entender como caminhar mais para a saúde, usando essa área de natureza original. E com essas palavras vou fazer hashtag Partiu Futuro. Se nós estamos aqui para fazer o mundo cada vez levar a humanidade para além dos limites conhecidos, porque porra estamos aqui, né? É sobre expansão. E vamos lá fazer suruba na natureza de maneira respeitosa. Obrigado.